O choro das bebês gêmeas ecoa pela mansão Santa Cruz como sirenes em desespero. É o 5º dia seguido que Alice e Sofia, de apenas 4 meses, não conseguem dormir mais de 30 minutos consecutivos. Rodrigo Santa Cruz caminha pelos corredores com Alice no colo, enquanto a babá noturna, Carmen, luta para acalmar Sofia no quarto ao lado. Senhor Rodrigo, Carmen aparece na porta exausta. Não sei mais o que fazer, já tentei tudo. Rodrigo olha para a mulher de 50 anos que trabalha há décadas cuidando de bebês. Se ela não consegue acalmar as meninas, quem conseguirá? Carmen já é a 5ª babá este mês. Nenhuma consegue fazer elas dormirem. Desculpe, senhor. Nunca vi bebês tão agitados assim. Alice choraminga no colo do pai, os punhinhos cerrados, o rostinho vermelho de tanto chorar. Rodrigo, aos 35 anos, é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Mas, neste momento, se sente o homem mais impotente do mundo. Talvez seja melhor procurar outro pediatra, Carmen sugere. Já passaram 5 médicos aqui. Todos dizem que elas são saudáveis. Fisicamente, sim. Mas bebê sente energia, senhor. Talvez elas sintam a tristeza da casa. As palavras de Carmen atingem Rodrigo como uma flecha. Faz 6 meses que perdeu a esposa Melissa no parto. Desde então, a mansão vive envolta em uma melancolia que nem o dinheiro consegue curar. Na manhã seguinte, quinta-feira, Rodrigo está no escritório quando recebe uma ligação de Dona Teresa, a governanta. Senhor Rodrigo, a Carmen pediu demissão. Como assim? Disse que não aguenta mais. As meninas choraram a noite inteira de novo. Rodrigo passa a mão pelo rosto. Teresa, somos 5 pessoas morando nesta casa e ninguém consegue cuidar de 2 bebês? As meninas são difíceis mesmo, senhor. Parece que sentem quando não é a mãe delas. A mãe delas morreu, Teresa. Eu sei, senhor, mas bebê não entende isso. Rodrigo desliga e fica pensativo. Precisa encontrar uma solução urgente. Não pode continuar trabalhando 2 horas por noite. Naquela tarde, a nova candidata a babá chega para a entrevista. Lívia Costa tem 25 anos, cabelos castanhos longos, presos em um coque simples, olhos cor de mel e um sorriso genuíno que ilumina o rosto. Usa roupas simples, mas limpas, e carrega uma bolsa de tecido desgastada. Boa tarde, senhor Santa Cruz. Sou a Lívia. Boa tarde. Entre, por favor. Rodrigo a recebe na sala principal. Lívia olha ao redor impressionada com o luxo da decoração, mas sem parecer intimidada. Bela casa. Obrigado. Lívia, vou ser direto. Minhas filhas gêmeas não dormem há 5 dias. Já passaram 6 babás aqui este mês. Todas pediram demissão. Entendo. Você tem experiência com bebês difíceis? Lívia hesita um pouco. Tenho experiência com bebês que precisam de cuidado especial. Como assim? Já cuidei de bebês prematuros, bebês órfãos, bebês que passaram por traumas. E o que você faz que as outras não fazem? Lívia sorri suavemente. Cada bebê é único, senhor. Preciso conhecer suas filhas primeiro para saber como ajudá-las. Rodrigo fica curioso. Há algo diferente na forma como Lívia fala sobre bebês. Não é mecânico como as outras candidatas. Quer conhecê-las agora? Claro. Eles sobem para o berçário, um quarto gigantesco decorado em tons suaves de rosa e lilás. 2 caminhas idênticas, móveis caros, brinquedos importados, tudo do mais fino que o dinheiro pode comprar. Alice e Sofia estão acordadas em seus berços, chorando baixinho. Lívia se aproxima devagar. Oi, princesinhas, ela sussurra. As bebês param de chorar por um momento e olham para ela com curiosidade. Posso pegá-las? Claro. Lívia pega Alice primeiro, que está mais agitada. Segura a bebê de um jeito diferente, mais próximo do coração, balançando suavemente. Oi, pequenininha. Você está cansadinha, né? Alice para completamente de chorar e fixa os olhinhos em Lívia. Nossa! Rodrigo sussurra admirado. Lívia pega Sofia com o outro braço e fica com as 2 gêmeas aninhadas contra ela. Elas são lindas. Puxaram ao pai? Dizem que sim. E a mãe? Rodrigo fica tenso. A mãe morreu no parto. Lívia faz uma expressão de compreensão.
Por isso elas não dormem. Como assim? Bebês sentem quando falta energia materna. Elas nasceram órfãs de mãe, mas tiveram várias cuidadoras. Cuidadora não é mãe, senhor. Bebê precisa de amor maternal verdadeiro. As palavras de Lívia tocam algo profundo em Rodrigo. Ele percebe que nenhuma das babás anteriores falou sobre amor, só sobre técnicas e horários. Você pode dar esse amor maternal? Lívia olha para as bebês em seus braços. Alice está quase dormindo. Sofia brinca com uma mecha do cabelo dela. Posso tentar se o senhor me der uma chance. Quando pode começar? Hoje mesmo, se precisar. Rodrigo não hesita. Preciso sim. Dona Teresa vai mostrar seu quarto. Na verdade, Lívia diz timidamente, seria melhor se eu ficasse aqui no berçário com elas, pelo menos no início. Aqui no quarto? É. Bebês que não dormem precisam sentir que alguém está sempre perto. Posso montar uma caminha ali no canto. Rodrigo concorda. Tudo bem, o que você precisar. Naquela noite, Lívia se instala no berçário com uma cama de solteiro simples no canto do quarto. As gêmeas estão inquietas desde o jantar. Vamos ver o que vocês precisam, Lívia murmura. Ela observa que Alice é mais sensível a barulhos, enquanto Sofia precisa de mais contato físico. São personalidades diferentes, apesar de serem gêmeas. Quando as bebês começam a chorar às 11 da noite, Lívia tenta algo diferente. Pega as duas no colo e senta na cadeira de balanço. Fechem os olhinhos, princesinhas. Tia Lívia vai cuidar de vocês. Ela começa a cantarolar uma canção de ninar que sua avó costumava cantar. É uma melodia suave, quase hipnótica. Alice é a primeira a relaxar. Seus olhinhos se fecham devagar enquanto Lívia balança suavemente na cadeira. Isso mesmo, pequenininha. Pode dormir. Sofia demora um pouco mais, mas eventualmente também sucumbe ao sono. Lívia continua cantarolando mesmo depois que as duas adormecem. Fica na cadeira de balanço com elas por 2 horas, até ter certeza de que estão em sono profundo. Quando finalmente as coloca nos berços, elas continuam dormindo tranquilas. Pela primeira vez em 1 semana, a mansão Santa Cruz fica em silêncio. Rodrigo acorda às 6 da manhã surpreso. Não ouviu choro durante a madrugada. Preocupado, corre para o berçário e encontra uma cena que nunca imaginou ver. Alice e Sofia dormindo profundamente em seus berços, enquanto Lívia cochila na cadeira ao lado. Lívia, ele sussurra. Ela acorda assustada. Senhor Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Elas dormiram a noite toda? Lívia sorri. Dormiram sim, das 11 às 5:30. Sério? Rodrigo não acredita. Sério. Acordaram uma vez só para mamar e voltaram a dormir. Rodrigo sente uma emoção que não sentia há meses. Alívio, gratidão, esperança. Como você conseguiu? Paciência e amor, senhor, só isso. Mas as outras babás também tinham paciência. Lívia hesita. Talvez elas só precisassem sentir que alguém realmente se importa. Nos dias seguintes, a rotina da casa muda completamente. As gêmeas dormem a noite toda, acordam mais calmas, comem melhor. Lívia desenvolve técnicas específicas para cada uma. Para Alice, que é mais sensível, usa tons de voz mais baixos e movimentos mais suaves. Para Sofia, que precisa de mais estímulo, faz mais carícias e brinca mais. Elas são muito diferentes, Lívia comenta para Rodrigo numa manhã. Diferentes como? Alice é mais introspectiva, observadora. Sofia é mais sociável, comunicativa. Com 4 meses você já percebe isso? Bebê tem personalidade desde pequeno. A gente só precisa observar. Rodrigo fica impressionado com a percepção de Lívia. Ele mal consegue distinguir as filhas, quanto mais suas personalidades. Você tem filhos? Ele pergunta curioso. Lívia fica séria. Não tenho. Mas tem muita experiência com bebês. Venho de família numerosa. Cuidei de muitos sobrinhos. Há algo no tom dela que sugere que não é toda a verdade. Mas Rodrigo não insiste. 1 semana depois, a transformação é completa. Alice e Sofia são bebês completamente diferentes. Sorriem, brincam, dormem bem, comem na hora certa. Dona Teresa está encantada.
Nunca vi mudança tão rápida, Sr. Rodrigo. É mesmo um milagre. A Lívia tem um jeito especial com as meninas. Tem sim. Rodrigo observa Lívia brincando com as gêmeas no tapete da sala. Ela conversa com elas como se entendessem cada palavra. Sofia não pode morder o dedinho da irmã. Alice divide o brinquedo. As bebês reagem aos comandos dela como se realmente compreendessem. Lívia, Rodrigo se aproxima. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Onde você aprendeu a cuidar tão bem de bebês? Lívia para de brincar por um momento. Na vida, senhor. A vida ensina muita coisa. Você parece ter dom natural. Talvez. Há um mistério em Lívia que intriga Rodrigo. Ela é educada, carinhosa, competente, mas sempre evita falar sobre seu passado. 2 semanas depois, a situação toma uma reviravolta inesperada. Helena Santa Cruz, mãe de Rodrigo e avó das gêmeas, volta de uma viagem de 1 mês à Europa. É uma mulher de 62 anos, elegante, controladora e com opiniões muito firmes sobre como criar crianças. Rodrigo, querido, ela chega fazendo festa. Como estão minhas netinhas? Estão ótimas, mãe, finalmente dormindo bem. Graças a Deus. E a nova babá? É excelente, as meninas adoram ela. Helena sobe para conhecer Lívia e encontra uma cena que não aprova. Lívia está sentada no chão brincando de esconde-esconde com Alice e Sofia. Achou! Lívia faz careta engraçada e as bebês gargalham. Com licença, Helena interrompe friamente. Lívia se levanta rapidamente. Boa tarde. A senhora deve ser Dona Helena. Sou. E você é a babá nova. Sou sim. Lívia Costa. Helena observa Lívia de cima a baixo. Nota as roupas simples, a aparência humilde, a juventude. Quantos anos você tem? 25, senhora. Muito nova para cuidar de bebês tão pequenos. Tenho experiência, Dona Helena. Que tipo de experiência? Lívia explica sobre os sobrinhos, os cursos que fez, mas Helena não parece convencida. E essas brincadeiras no chão? Bebê de 4 meses não precisa disso. Elas gostam de brincar, senhora. Bebê precisa de disciplina, não de entretenimento. Rodrigo aparece na porta nesse momento. Mãe, como foi a viagem? Ótima, mas estou preocupada com suas filhas. Por quê? Elas estão ótimas. Bebês não ficam no chão brincando, precisam ficar no berço em ambiente controlado. Mãe, elas estão se desenvolvendo muito bem. Não é assim que se cria criança de família importante. Lívia percebe que Helena não gosta dela. É o mesmo olhar de desaprovação que sempre recebeu de pessoas ricas. À noite, Helena pede para jantar com Rodrigo a sós. Rodrigo, precisamos conversar sobre a babá. O que tem ela? Ela é muito jovem, inexperiente e não tem postura adequada. Mas as meninas adoram ela. Bebê não escolhe quem cuida deles. Os pais escolhem. Mãe, as gêmeas estão dormindo pela primeira vez em meses. Isso é temporário. Você precisa de alguém com mais experiência. Como quem? Helena sorri. Lembro de Norma Silveira. Cuidou de você quando era pequeno. Mulher séria, experiente, de confiança. Dona Norma tem 80 anos, mãe. Mas sabe educar criança direito. Rodrigo balança a cabeça. As meninas estão bem cuidadas. Por enquanto. Mas essa moça é muito próxima demais delas. Como assim? Vi ela beijando a testa das bebês, conversando como se fossem filhas dela. Isso não é profissional. Ela demonstra carinho. Qual o problema? O problema é que babá não é mãe. Ela está se confundindo sobre o papel dela. As palavras de Helena plantam uma semente de dúvida na mente de Rodrigo. Será que Lívia está mesmo se apegando demais às meninas? No dia seguinte, Helena decide agir. Ela convida 3 amigas da alta sociedade para conhecer as gêmeas, Beatriz Moreira, Silvia Andrade e Carmen Figueiredo. Quero que vocês vejam a situação com a babá nova, Helena explica. As 4 mulheres sobem para o berçário e encontram Lívia dando mamadeira para Alice enquanto balança Sofia no colo. Boa tarde, senhoras. Lívia cumprimenta educadamente. Boa tarde, respondem friamente. Beatriz, uma mulher de 55 anos com joias caras, observa a cena com desaprovação.
Muito informal, ela sussurra para Helena. É o que eu disse. Silvia, uma loira magra de 60 anos, aponta um problema. Por que ela está com as duas no colo? Bebê deve mamar no berço. É verdade, concorda Carmen, uma morena baixinha de 58 anos. Minha babá nunca pegava meus filhos fora da hora. Lívia escuta tudo, mas não responde. Continua cuidando das bebês. Moça, Helena chama, pode explicar por que está segurando as duas? Alice não consegue mamar se não vê a irmã perto, dona Helena, e Sofia fica agitada se não tem contato. Babê tem que aprender a ficar sozinho, Beatriz diz com autoridade. Com todo respeito, senhora, elas são gêmeas. Ficaram juntas no útero 9 meses. Separar elas causa ansiedade. Ansiedade? Carmen ri. Bebê de 4 meses não tem ansiedade. Tem sim, senhora. Bebê sente tudo. As 4 mulheres trocam olhares de desaprovação. Vê-se que não tem experiência com família de classe, Silvia comenta. Criança rica precisa aprender disciplina desde cedo, Helena acrescenta. Não é questão de ser rica ou pobre, dona Helena. Bebê é bebê. A resposta de Lívia irrita as mulheres. Que atrevimento, Beatriz murmura. Depois que saem do berçário, as 4 se reúnem na sala para falar de Lívia. Helena, essa moça não serve, Beatriz declara. Por quê? Helena pergunta querendo confirmação. Não tem postura, responde para patrão como se fosse igual. E tem ideias muito modernas, acrescenta Silvia. Babê precisa de rigidez. Sem contar que é muito apegada às meninas, Carmen observa. Isso vai dar problema. Helena balança a cabeça. É exatamente o que penso. Preciso alertar Rodrigo. Você deve insistir para ele trocar ela, Beatriz aconselha. Vou insistir, sim. Naquela noite, Helena procura Rodrigo novamente. Filho, conversou com minhas amigas hoje? Conversei. E daí? Todas concordam comigo. A babá não serve. Por que não serve? As meninas estão ótimas. Rodrigo, você não entende. Essa moça está se comportando como se fosse mãe das suas filhas. E qual o problema se ela cuida bem delas? O problema é que ela pode se apegar demais e depois causar problemas. Que tipo de problemas? Ciúmes, possessividade. Já vi casos assim. Rodrigo fica pensativo. Mãe, as meninas eram incontroláveis antes dela chegar. Eram bebês normais. Todo bebê chora. Por uma semana inteira sem parar? É fase. Passou. Passou porque a Lívia conseguiu acalmá-las. Helena muda de estratégia. Rodrigo, você não acha estranho uma moça tão jovem ter tanto jeito com bebês? Acho que ela tem dom. Ou tem experiência que não contou para você. Como assim? Como uma moça de 25 anos sabe tanto de bebê se nunca teve filhos? A observação faz Rodrigo parar para pensar. É verdade que Lívia sabe coisas que só mães experientes sabem. Você acha que ela mentiu sobre algo? Acho que não contou a verdade toda. Helena vê que plantou a dúvida e decide investir mais. Rodrigo, você verificou as referências dela? Verifiquei, sim. Ligou para os empregadores anteriores? Rodrigo hesita. Na verdade, não ligou. Estava tão desesperado que contratou Lívia baseado apenas no currículo. Vou verificar amanhã. É melhor mesmo, nunca se sabe com quem estamos lidando. No dia seguinte, Rodrigo decide investigar o passado de Lívia discretamente. Liga para a primeira família listada como referência. Alô, família Carvalho. Aqui é Rodrigo Santa Cruz. Queria informações sobre Lívia Costa. Lívia? Ah, sim, ela trabalhou aqui 2 anos atrás. Como foi o trabalho dela? Excelente. Cuidou muito bem dos nossos gêmeos. Gêmeos? Sim, Pedro e Paulo. Na época tinham 6 meses. Rodrigo fica intrigado. Lívia não mencionou que já tinha experiência específica com gêmeas. E por que ela saiu? Motivos pessoais. Ela precisou se mudar de cidade. Algum problema no trabalho? Nenhum. Sentimos muito quando ela foi embora. Os meninos choraram por semanas. Rodrigo desliga mais confuso que antes. Se Lívia é tão competente, por que não mencionou a experiência com gêmeos? Liga para a segunda referência. Família Miranda, sobre Lívia Costa. Ah, a Lívia, menina maravilhosa. Cuidou da nossa Sofia por 1 ano.
Como foi o trabalho? Perfeito. Sofia tinha problemas de sono e a Lívia resolveu em uma semana. Problemas de sono? Pesadelos, insônia infantil. Nenhuma babá conseguia resolver. A Lívia fez milagres. E ela saiu por quê? Questões familiares, precisou cuidar da mãe doente. Rodrigo desliga ainda mais confuso. As referências são excelentes, mas há lacunas na história de Lívia. À tarde, decide conversar diretamente com ela. Lívia, posso fazer algumas perguntas? Claro, senhor Rodrigo. Você já cuidou de gêmeos antes? Lívia hesita por um momento. Já sim. Por que não mencionou isso na entrevista? Não perguntou especificamente. E sobre os problemas de sono que resolveu em outros empregos? Cada bebê é diferente. Não gosto de garantir resultados antecipadamente. As respostas de Lívia são evasivas, mas não necessariamente mentirosas. Lívia, há algo sobre seu passado que devo saber? Por que pergunta isso? Só quero ter certeza de que posso confiar em você com minhas filhas. Lívia olha diretamente nos olhos dele. Senhor Rodrigo, eu amo Alice e Sofia como se fossem minhas próprias filhas. Jamais faria algo para machucá-las. A sinceridade na voz dela convence Rodrigo. Ele decide não insistir no assunto, mas Helena não desiste. Na semana seguinte, ela contrata uma detetive particular para investigar Lívia. Quero saber tudo sobre essa mulher. Ela instrui Márcia Santos, uma investigadora experiente. Que tipo de informação a senhora procura? Antecedentes criminais, histórico profissional, vida pessoal, tudo. Posso perguntar por quê? Ela cuida das minhas netas. Preciso ter certeza de que é confiável. Márcia aceita o caso e começa a investigação. Em 3 dias descobre informações interessantes. Dona Helena, encontrei algumas coisas. Fale. Lívia Costa tem um histórico médico que ela não revelou. Que tipo de histórico? Ela perdeu um bebê há 2 anos. Filho nasceu morto aos 8 meses de gravidez. Helena sente uma mistura de satisfação e horror. Isso explica muita coisa. E tem mais. Ela fez tratamento psicológico por depressão pós-parto. Por quanto tempo? 6 meses. Saiu porque não tinha dinheiro para continuar. Helena já vê munição perfeita contra Lívia. Essa informação é sigilosa? Tecnicamente sim, mas consegui através de contatos na área médica. Perfeito. Continue investigando. 2 dias depois, Márcia liga com mais informações. Dona Helena, descobri por que Lívia mudou tanto de emprego. Conte. Em todos os lugares onde trabalhou, ela se apegava demais às crianças. Uma família dispensou ela porque a criança chorava quando via a mãe e só se acalmava com a babá. Que situação terrível. Outra família demitiu ela porque o menino começou a chamá-la de mãe. Helena sorri com satisfação. Ou seja, ela tem histórico de se confundir sobre o papel dela. Exatamente. E com o trauma da perda do próprio filho, ela provavelmente projeta sentimentos maternos nas crianças que cuida. Isso é perigoso? Pode ser. Depende do grau de apego. Helena tem toda a munição que precisa. Naquela noite, ela marca uma reunião urgente com Rodrigo. Filho, preciso te contar algo muito importante sobre a babá. O que agora, mãe? Descobri que ela escondeu informações cruciais de você. Que informações? Ela perdeu um bebê há 2 anos e fez tratamento psicológico. Rodrigo fica chocado. Como você descobriu isso? Investiguei o passado dela. Como você deveria ter feito? Isso é invasão de privacidade. Isso é proteção da família. Rodrigo, ela pode estar psicologicamente instável. Ela cuida muito bem das meninas. Cuida bem demais. É isso que me preocupa. Helena conta sobre o histórico de apego excessivo com outras crianças. Mãe, mesmo que isso seja verdade, ela nunca demonstrou comportamento inadequado aqui. Ainda não, mas pode demonstrar. O que você está sugerindo? Que a dispense antes que cause problemas. Dispensar a única pessoa que consegue cuidar das meninas? Rodrigo, abra os olhos. Uma mulher que perdeu um bebê e se apega excessivamente às crianças que cuida é uma bomba relógio. As palavras de Helena fazem Rodrigo hesitar. Será que ele está colocando as filhas em risco? E se você estiver errada?
E se eu estiver certa? Rodrigo passa a noite inteira sem dormir, dividido entre a razão e a intuição. Na manhã seguinte, ele decide confrontar Lívia sobre as informações que Helena descobriu. Lívia, preciso conversar com você. Claro, senhor Rodrigo. Por que você não me contou que perdeu um bebê? O sangue some do rosto de Lívia. Como o senhor soube? Isso importa? Por que escondeu? Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Lívia. Porque sabia que não me contrataria se soubesse. Por que não? Porque as pessoas acham que quem perdeu filho não pode cuidar de outras crianças. E pode? Posso sim. Na verdade, cuido melhor porque sei o valor de cada momento. Rodrigo observa a dor nos olhos de Lívia. Sei sobre se apegar demais às crianças que cuida. Quem disse isso? Tenho informações de que em outros empregos houve problemas com apego excessivo. Lívia se senta, derrotada. É verdade que me apego às crianças, mas nunca foi prejudicial para elas. Como assim? As famílias me dispensaram porque ficavam com ciúmes, não porque eu fazia mal às crianças. Ciúmes de quê? De que as crianças gostassem mais de mim que dos próprios pais. A honestidade de Lívia toca Rodrigo, mas também o preocupa. Lívia, você se apegou às minhas filhas? Muito. A ponto de se considerar mãe delas? Lívia olha para ele com os olhos cheios de lágrimas. Não me considero mãe delas, mas amo elas como se fossem minhas filhas. E isso não é problemático? Só se for problema amar demais. Rodrigo fica em silêncio, processando as informações. Senhor Rodrigo, se o senhor quer me dispensar, eu entendo. Mas saiba que jamais faria mal para Alice e Sofia. Eu sei que não faria mal. A questão é se seu apego pode prejudicar o desenvolvimento delas. Como poderia? Se elas ficarem dependentes de você e não conseguirem criar vínculos com outras pessoas. Elas amam o Senhor também, mas preferem você. Lívia não pode negar. É verdade que as gêmeas reagem melhor a ela que ao próprio pai. Posso trabalhar nisso. Posso incentivá-las a se aproximarem mais do Senhor. E se isso não der certo? Vai dar. Rodrigo quer acreditar nela, mas as palavras de Helena ecoam em sua mente. Lívia, vou dar mais uma semana. Se eu perceber que elas estão dependentes demais de você, vou ter que repensar a situação. Obrigada pela chance. Naquela semana, Lívia se esforça para envolver mais Rodrigo nos cuidados com as gêmeas. Ensina ele a dar banho, trocar fralda, fazer elas dormirem. Senhor Rodrigo, vem aqui. Alice quer mostrar algo para o papai. Rodrigo se aproxima, e Alice estica os bracinhos para ele. É a primeira vez que ela faz isso espontaneamente. Ela nunca fez isso antes, Rodrigo comenta emocionado. É porque você está participando mais dos cuidados. Bebê sente quando o pai se dedica. Durante a semana, Rodrigo nota que as meninas realmente começam a procurá-lo mais. Sofia chora quando ele sai para trabalhar. Alice sorri quando ouve sua voz. Lívia, está funcionando. Eu disse que ia funcionar. Mas Helena não está satisfeita com a melhoria. Ela precisa criar uma situação que prove definitivamente que Lívia é perigosa. Na sexta-feira, ela coloca em ação o plano final. Helena liga para um médico conhecido da família, Dr. Augusto Ferreira, e pede um favor. Doutor, preciso que o senhor examine minhas netas. Algum problema, dona Helena? Quero uma segunda opinião sobre o desenvolvimento delas. Não entendi. A babá atual pode estar fazendo algo inadequado. Quero que o senhor avalie se há sinais de dependência emocional excessiva. Dr. Ferreira, que deve favores profissionais à família Santa Cruz, aceita ajudar. Vou fazer uma visita de rotina e observar a interação delas com a cuidadora. No sábado de manhã, Dr. Ferreira aparece na mansão para um check-up de rotina. Senhor Rodrigo, vim examinar as meninas. Não estava marcado nenhum exame, doutor. Sua mãe pediu uma avaliação do desenvolvimento emocional delas. Rodrigo fica desconfiado. Por quê? Para ter certeza de que estão crescendo saudáveis em todos os aspectos. Eles sobem para o berçário, onde Lívia está brincando com Alice e Sofia no tapete. Boa tarde, Dr. Ferreira se apresenta. Vim examinar as meninas. Claro, doutor, Lívia responde, levantando com as bebês no colo. Dr. Ferreira observa atentamente a reação das gêmeas. Elas se agarram em Lívia quando veem o estranho.
Pode colocá-las no berço para eu examinar? Claro. Lívia tenta colocar Alice no berço, mas a bebê começa a chorar e se agarra nela. Elas sempre reagem assim a estranhos? Dr. Ferreira pergunta. Só no início, logo se acostumam. Mas Alice continua chorando alto, e Sofia também começa quando vê a irmã angustiada. Senhor Rodrigo, Dr. Ferreira sussurra, pode tentar acalmar uma delas? Rodrigo pega Sofia no colo, e ela se acalma um pouco, mas ainda olha nervosa para Lívia. Interessante, Dr. Ferreira murmura, fazendo anotações. Depois do exame, ele pede para conversar com Rodrigo em particular. Senhor Rodrigo, preciso alertá-lo sobre algo preocupante. O que foi, doutor? As meninas demonstram sinais de dependência emocional excessiva em relação à babá. Como assim? Elas se agarram nela de forma desesperada quando há mudança no ambiente. Isso pode indicar apego ansioso. E isso é ruim? Pode ser. Crianças com apego ansioso têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas no futuro. Mas elas também gostam de mim. Gostam, mas de forma secundária. A referência emocional principal delas é a babá, não o pai. As palavras do médico confirmam exatamente o que Helena queria provar. E qual sua recomendação, doutor? Gradualmente diminuir a dependência delas em relação à babá. Talvez contratar uma segunda cuidadora para dividir os cuidados. Ou trocar de babá? Dr. Ferreira hesita. Seria traumático para elas agora, mas se a situação não melhorar, pode ser necessário. Rodrigo fica profundamente preocupado. Talvez Helena esteja certa sobre os riscos. Naquela noite ele conversa com Lívia novamente. O médico disse que as meninas estão dependentes demais de você. Lívia fica pálida. Dependentes como? Apego ansioso. Elas se agarram em você quando há mudanças. Isso é normal em bebês, senhor Rodrigo. Elas conhecem minha voz, meu cheiro. É natural que se sintam mais seguras comigo. Mas pode prejudicar o desenvolvimento delas? Não se for trabalhado gradualmente. E se não for? Lívia percebe que está perdendo a batalha. Senhor Rodrigo, se o senhor acha que eu não sou boa para as meninas, pode me dispensar. Não é isso. É que estou preocupado com o bem-estar delas. Eu também estou. E garanto que não faria nada que prejudicasse Alice e Sofia. Mas talvez sem querer você esteja prejudicando. A acusação dói fundo em Lívia. O senhor realmente acredita nisso? Não sei mais em que acreditar. Lívia vê que perdeu a confiança de Rodrigo. Tá bem, vou arrumar minhas coisas. Não precisa sair hoje. Preciso sim. Se o senhor não confia em mim, não posso ficar. Naquela noite, Lívia se despede das gêmeas sem elas perceberem. Ela beija as testas adormecidas de Alice e Sofia e sussurra. Perdoem a mamãe por ter que ir embora. Eu amo vocês para sempre. Na manhã seguinte, Rodrigo acorda com um barulho familiar que não ouvia há semanas. O choro desesperado das gêmeas. Ele corre para o berçário e encontra Dona Teresa tentando acalmar Alice e Sofia, que estão histéricas. O que aconteceu? Elas acordaram chorando e não param. Estão procurando a Lívia. Rodrigo sente o coração apertar. Onde ela está? Foi embora de madrugada. Deixou um bilhete. Rodrigo lê o bilhete. Senhor Rodrigo, obrigada pela oportunidade. Espero que as meninas sejam felizes. Cuide bem delas, com amor, Lívia. O choro das gêmeas fica mais forte. Elas rejeitam o colo de Dona Teresa, rejeitam a mamadeira, rejeitam qualquer tentativa de consolo. Senhor Rodrigo, elas estão inconsoláveis. Rodrigo tenta pegar Alice no colo, mas ela se debate e chora mais alto. É como se estivesse procurando por alguém. Horas se passam e as bebês não se acalmam. Rodrigo liga para Dr. Ferreira. Doutor, as meninas estão chorando sem parar desde que a babá foi embora. É a síndrome de abstinência emocional. Era esperado. Quanto tempo vai durar? Pode durar dias ou semanas, dependendo do grau de apego. E o que eu faço? Mantenha a calma e tente estabelecer uma nova rotina. Mas não é fácil. Alice e Sofia choram por 6 horas seguidas. Quando finalmente adormecem de exaustão, acordam 1 hora depois chorando de novo. Rodrigo está desesperado. Liga para Helena. Mãe, as meninas não param de chorar. É normal, filho. Logo se acostumam.
Faz 16 horas que não param. Acho que vão ficar doentes. Não vão não, é só birra. Mãe, elas têm 4 meses, não fazem birra. Estão sentindo falta da babá. Vai passar. Mas não passa. No segundo dia, Alice e Sofia estão visivelmente mais fracas. Rejeitam comida, rejeitam água, só querem chorar. Senhor Rodrigo, Dona Teresa comenta preocupada. Elas vão ficar desidratadas. O que eu faço? Talvez devesse ligar para a Lívia. Não posso, ela pode ser perigosa para o desenvolvimento delas, mas elas estão definhando sem ela. À noite do segundo dia, Dr. Ferreira vem examinar as gêmeas e fica preocupado. Elas perderam peso e estão desidratando. É normal na síndrome de abstinência? Não nesse grau. Pode ser que o apego fosse mais profundo do que imaginei. O que isso significa? Que talvez a separação abrupta tenha sido traumática demais. Rodrigo sente culpa e desespero. O que eu faço, doutor? Pode tentar voltar com a babá temporariamente e fazer a transição gradual. Mas o senhor disse que ela estava causando dependência. E estava, mas separação traumática pode ser pior que dependência gradual. Rodrigo passa mais uma noite sem dormir, ouvindo as filhas chorarem. No terceiro dia, ele toma uma decisão. Liga para Lívia. Alô? A voz dela está rouca, como se tivesse chorado muito. Lívia, sou eu, Rodrigo. Senhor Rodrigo, preciso que você volte. As meninas estão muito mal. Como assim? Não param de chorar há 3 dias. Não comem, não dormem. O médico disse que pode ser trauma da separação. Lívia sente o coração disparar. Elas estão bem? Não estão doentes? Estão fracas pela falta de comida e sono. Lívia, por favor, volte. Mas o senhor disse que eu era perigosa para elas. Eu estava errado, ou pelo menos estava sendo influenciado por opiniões que talvez estivessem erradas. Opiniões de quem? Da minha mãe, do médico. Lívia entende que foi vítima de uma conspiração. Senhor Rodrigo, se eu voltar, vai acreditar em mim desta vez? Vou tentar. Não é suficiente. Preciso saber que confia em mim completamente. Confio sim. Então estou chegando. 1 hora depois, Lívia está de volta à mansão. Quando entra no berçário, Alice e Sofia estão dormindo de exaustão após horas de choro. Lívia se aproxima devagar e sussurra. Oi, princesinhas. Mamãe voltou. As bebês acordam e olham para ela. Por um momento há silêncio. Então, Sofia esboça um sorriso fraco e estende os bracinhos. Alice também reage, tentando se virar na direção da voz familiar. Oi, meus amores, estou aqui. Lívia pega as duas no colo e elas se acalmam imediatamente. Não choram, apenas se aninham contra ela como se quisessem ter certeza de que é real. Trouxeram o leite delas? Lívia pergunta para Rodrigo. Está aqui, mas elas não quiseram mamar. Agora vão querer. E realmente querem. Alice e Sofia mamam com fome como se não comessem há dias. Como você conseguiu? Rodrigo pergunta admirado. Elas só precisavam se sentir seguras de novo. Dr. Ferreira disse que o apego delas era prejudicial. O apego delas é profundo, mas não prejudicial. A diferença é que eu também me apeguei a elas. E isso é problema? Só se você achar que é. Rodrigo observa as filhas relaxadas no colo de Lívia, finalmente em paz depois de 3 dias de sofrimento. Não acho que é problema. Acho que é uma bênção. Tem certeza? Tenho. Desculpa por ter duvidado de você. E sua mãe? Ela vai aceitar que eu voltei? Minha mãe vai ter que aceitar que quem decide sobre minhas filhas sou eu. Como se tivesse sido convocada pela conversa, Helena aparece na porta nesse momento. Rodrigo, o que essa mulher está fazendo aqui? Cuidando das minhas filhas. Mas nós concordamos que ela não era adequada. Você concordou, mãe. Eu estava sendo influenciado. Rodrigo, você está cometendo um erro. O erro foi mandar ela embora. Helena olha para Lívia com raiva. Você manipulou ele de novo. Dona Helena, eu só cuido das bebês. Elas ficaram 3 dias chorando sem parar. Porque são mimadas. Porque sentiam falta de quem realmente se importa com elas. A resposta de Lívia irrita Helena ainda mais. Rodrigo, ou ela sai ou eu saio. Rodrigo olha para a mãe,
depois para Lívia com as filhas tranquilas no colo. Então acho que a senhora vai ter que sair, mãe. Helena fica chocada. O quê? Não vou afastar novamente a única pessoa que consegue cuidar bem das minhas filhas. Rodrigo, você perdeu completamente o juízo. Talvez, mas minhas filhas estão felizes e saudáveis. Helena sai furiosa, prometendo que ainda vai provar que está certa. Nas semanas seguintes, a vida na mansão volta ao normal. Alice e Sofia recuperam o peso, voltam a dormir bem, brincam e se desenvolvem normalmente. Lívia continua incentivando o relacionamento delas com o pai, e Rodrigo passa mais tempo envolvido nos cuidados. Lívia, ele diz numa noite, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Sobre o bebê que você perdeu. Quer falar sobre isso? Lívia fica séria. Por quê? Para entender melhor você. E para entender por que cuida tão bem das minhas filhas. Lívia respira fundo. Meu filho se chamava Gabriel. Morreu no útero aos 8 meses. Sinto muito. Foi há 2 anos. No início pensei que nunca ia conseguir cuidar de outras crianças, mas descobri que cuidar de bebês me ajuda a lidar com a perda. Como assim? Cada bebê que salvo, cada sorriso que conquisto, é como se estivesse honrando a memória do Gabriel. As palavras de Lívia tocam profundamente Rodrigo. E você pretende ter outros filhos? Não sei se consigo engravidar de novo. Os médicos disseram que pode ser difícil. Por isso se apega tanto às crianças que cuida. Por isso e porque realmente amo elas. Rodrigo entende finalmente que o amor de Lívia por suas filhas não é doentio ou perigoso. É genuíno e curativo. Lívia, quero te fazer uma proposta. Que proposta? Que tal se você não fosse mais apenas babá, mas fizesse parte da família? Como assim? Como tutora legal das meninas, com direitos e responsabilidades iguais aos meus. Lívia fica sem palavras. Senhor Rodrigo, pode me chamar só de Rodrigo. Rodrigo, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Por que não? Porque elas não são minhas filhas. Podem ser, se você quiser. Como? Casando comigo. O pedido sai da boca de Rodrigo antes mesmo dele perceber que ia falar. O que você disse? Eu disse casa comigo. Mas você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Sei que você ama minhas filhas incondicionalmente. Sei que é uma pessoa boa, honesta, carinhosa. Mas não me ama. Rodrigo pensa um momento. Talvez ainda não. Mas tenho certeza de que posso aprender a amar você. E eu posso aprender a amar você também? Podemos descobrir juntos. Lívia olha para Alice e Sofia dormindo tranquilas em seus berços. E se não der certo? E se der certo? Rodrigo, você está falando sério? Completamente sério. Posso pensar um pouco? Claro. Sem pressa. 3 dias depois, Lívia dá a resposta. Aceito. Aceita casar comigo? Aceito formar uma família com você e as meninas. Tem certeza? Tenho. Não posso imaginar minha vida sem Alice e Sofia. E se casar com você é a única forma de garantir que vou estar sempre com elas, então aceito. E quanto ao amor? O amor a gente constrói junto. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima, Rodrigo e Lívia se casam no jardim da mansão. Alice e Sofia, agora com 10 meses, participam da cerimônia como damas de honra, carregadas pelos padrinhos. Helena não comparece ao casamento, mas manda um bilhete. Espero que vocês sejam felizes, mas ainda acho que é um erro. 3 anos depois, Helena visita a mansão e encontra uma cena que jamais imaginou. Lívia está no jardim brincando com Alice e Sofia, agora com 3 anos e meio, e um bebê de 8 meses no colo, Miguel, filho biológico de Rodrigo e Lívia. Vovó Helena! Alice corre para abraçar a avó. Oi, vovó! Sofia também se aproxima. Oi, meninas! Como vocês estão? Estamos brincando de família com mamãe Lívia e baby Miguel. Helena nota que as meninas chamam Lívia de mamãe naturalmente, sem conflito ou confusão. E papai, onde está? Papai foi buscar sorvete para a gente. Lívia se aproxima com Miguel no colo. Boa tarde, dona Helena. Boa tarde. Helena observa a cena.
As crianças felizes, Lívia radiante, Miguel sorrindo no colo da mãe. Como estão as meninas? Ótimas. Alice está aprendendo piano. Sofia adora dançar balé. E são obedientes. São crianças normais. Às vezes obedecem, às vezes não, Lívia ri. Mas são felizes, muito felizes. Helena olha para as netas brincando juntas no jardim. Elas são crianças seguras, carinhosas, bem ajustadas. Lívia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você conseguiu? Como conseguiu ser mãe de crianças que não carregou no ventre? Lívia sorri. Amor não precisa de barriga para crescer, dona Helena. Amor cresce no coração. E elas sabem que você não é a mãe biológica? Sabem que a mamãe que as carregou na barriga foi para o céu. Mas sabem que eu sou a mamãe que cuida delas todos os dias. E não há confusão? Nenhuma. Elas entendem que podem ter mais de uma mãe, a que as fez e a que as criou. Helena fica emocionada vendo a sabedoria de Lívia. Eu estava errada sobre você. Estava com medo, dona Helena. É normal. Com medo de quê? De que eu não fosse boa o suficiente para suas netas. E é? Lívia olha para Alice e Sofia rindo no jardim. Eu amo elas mais que a própria vida. Se isso é ser boa o suficiente, então sou. Helena percebe que o amor que Lívia demonstra pelas meninas é real, puro, genuíno. Lívia, me perdoa por ter tentado afastá-la? Já perdoei há muito tempo. Por quê? Porque você só queria proteger as meninas, eu entendo isso. Naquela tarde, Helena fica para o jantar e observa a dinâmica da família. Rodrigo e Lívia trabalham em equipe, as crianças respeitam e amam os dois igualmente, a harmonia e amor genuíno. Rodrigo, ela conversa com o filho depois do jantar. Você é feliz? Muito feliz, mãe. E as meninas? Olha para elas. Já viu crianças mais felizes? Helena olha para Alice e Sofia dormindo tranquilas, Miguel no berço ao lado, Lívia cantando uma canção de ninar. Não, nunca vi. Então você entende por que casei com ela? Entendo. E me desculpa por ter duvidado. Você só queria proteger suas netas, eu entendo, mas acabei quase destruindo a felicidade delas. O importante é que você reconhece isso agora. 5 anos depois, Alice e Sofia estão com 8 anos, Miguel com 5, e há uma nova bebê na família, Helena, de 1 ano. A mansão Santa Cruz é agora um lar cheio de vida, risadas, correria de crianças. Lívia é oficialmente mãe de 4 crianças, 2 que encontrou bebês e 2 que carregou no ventre. Mamãe, Alice pergunta numa noite, por que nossa família é diferente? Diferente como, amor? A Sofia e eu temos uma mãe que foi para o céu e uma mãe que está aqui. O Miguel e a Helena só têm você. Lívia senta na cama entre Alice e Sofia para a conversa da boa noite. Vocês acham que isso é ruim? Não, Sofia responde. Acho que é sorte. Por quê? Porque temos 2 mães cuidando da gente. A mãe do céu e você. E vocês sentem falta da mãe que foi para o céu? Às vezes, Alice admite. Mas você está aqui toda noite para fazer carinho. E vou estar sempre. Promete? Prometo. Vocês são minhas filhas do coração, e amor do coração nunca acaba. Rodrigo aparece na porta do quarto nesse momento. Posso participar da conversa? Claro, papai, as meninas respondem juntas. Queria agradecer vocês 2. Agradecer por quê? Pergunta Sofia. Por terem escolhido a mamãe Lívia para cuidar de vocês quando eram bebês. A gente escolheu. Alice fica curiosa. Escolheram sim. Vocês só pararam de chorar quando ela chegou. Foi como se tivessem reconhecido que ela era a mãe que vocês estavam procurando. E era mesmo, Sofia declara. A mamãe Lívia é a melhor mãe do mundo. Lívia sente lágrimas nos olhos. Vocês também são as melhores filhas do mundo. E o Miguel e a Helena? Eles também. Todos vocês são os melhores filhos que uma mãe pode ter. Depois de colocar as crianças para dormir, Rodrigo e Lívia ficam na varanda observando o jardim onde tudo começou. Você se arrepende de alguma coisa? Rodrigo pergunta. De nada. E você? Só de ter demorado tanto para perceber que você era exatamente o que nossa família precisava. As meninas é que me salvaram, Rodrigo, não o contrário.
Como assim? Depois de perder o Gabriel, eu achei que nunca mais ia ter propósito na vida. Alice e Sofia me deram um motivo para viver de novo. E agora? Agora tenho 4 motivos para viver, e um marido maravilhoso que me ensinou que é possível construir uma família baseada no amor, não apenas no sangue. Te amo, Lívia. Também te amo, Rodrigo. Eles ficam abraçados na varanda, observando as estrelas e ouvindo o silêncio tranquilo da casa, um silêncio muito diferente daquele que Rodrigo conhecia antes de Lívia chegar. Um silêncio de paz, não de vazio. Um silêncio de família completa. E lá dentro, 4 crianças dormem tranquilas, sabendo que são amadas por pais que escolheram formar uma família baseada no que realmente importa: amor incondicional. A babá pobre que guardava o segredo do amor maternal verdadeiro transformou-se na mãe rica em amor que sempre sonhou em ser. E as bebês gêmeas do milionário viúvo encontraram não apenas uma cuidadora, mas uma mãe que as amaria para sempre. Porque às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a família que recebemos. E o amor que decidimos dar vale mais que qualquer riqueza do mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Conte nos comentários seu nome e de que lugar está assistindo. Sua companhia é sempre bem-vinda. Um abraço e até a próxima.